Amém. Repita comigo: Jesus, o caminho para a santidade. Meus irmãos, há 18 anos atrás, mais ou menos, o Senhor me trouxe um entendimento do que era santidade. Talvez até ali, a santidade, ela tinha a concepção correta, que uma pessoa santa é alguém que se afasta do pecado, indiscutivelmente. Mas a santidade, até aquele tempo, faltava o entendimento, a revelação, de que ela não era só alguém que se afastava do pecado, de alguém que lutava contra o pecado, mas era alguém que não tinha nada escondido, que tudo estava na luz. Meu filho, baixa só o teclado um pouquinho aqui. Diga comigo: santidade tem a ver com andar na luz. Esse entendimento vem pelo princípio da confissão que estava sendo resgatado da minha vida, e eu luto para vivê-lo. Os meus discípulos, minha esposa, se tem em algum momento que eu lembre que algo não foi trazido para a luz, pode ser quem for que esteja perto de mim, ora aqui por mim. Esse princípio precisa caminhar com você, amém? Mês passado, no congresso, Conferência dos Homens, o pastor Hípides trouxe uma palavra a nós de que santidade é algo que eu manifesto para você, que essa santidade que eu vivo é importante, mas muito importante que eu manifeste a você, que a minha santidade alcance minha esposa, minha família, que essa santidade seja revelada aos outros. E com toda certeza, essa santidade precisa tocar nas pessoas que estão ao nosso lado. Essa é uma palavra ainda difícil em uma cultura romana. Os santos da história são hoje os ídolos que pessoas adoram, mas o Senhor está quebrando a cada dia, ano após ano, a concepção de que só eles foram santos. Talvez alguns nem foram tão santos assim, mas que santidade é aquilo que nós podemos ser na medida que caminhamos com Jesus. A Bíblia vai falar dos santos que estavam na casa de César, do imperador, dos santos na história. Então, irmãos, Hebreus 12, eu volto para ele já já. Mas quando Jesus quis dizer quem ele era, e eu quero usar esse título, esse atributo, esse conceito de Jesus, que é o caminho, lá em João 14,6. Se você não tem nenhum versículo decorado, esse é básico para você. João 14,6. Mulheres, vão ler comigo? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, viu, irmãos? Não é vai não, tá bom? Ninguém vem, porque Jesus é Deus. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Bote aí o versículo de novo, meu filho, por favor. O primeiro conceito de Jesus é o caminho. E no processo de santidade, irmãos, isso é importante e imprescindível. Em Atos dos Apóstolos, o primeiro nome que foi dado aos cristãos, aos que seguiam Jesus, eram os do caminho. Esse é antes da igreja dos cristãos, dos seguidores de Jesus, ser chamado de cristão, o nome era os do caminho. Lá em Atos 9, do versículo 1 ao 2, diz que enquanto isso, Paulo ainda respirava ameaças de morte. Atos 9, 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor,
dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Lá em Atos 24 vai dizer a mesma coisa. A igreja tinha uma compreensão clara, irmãos, de que um dos nomes que dizem quem nós somos é que nós somos aqueles do caminho. Aleluia. Eu sei que caminho talvez tivesse uma importância muito maior. Quanto mais velho nós somos, mais nós compreendemos o que é caminho. Os mais velhos sabem o que é caminhar no meio da capoeira, no meio da roça, caminho de gado. O caminho, e hoje as nossas estradas são os nossos caminhos, asfaltadas ou não, caminhos largos por causa dos carros. Mas e aqui no Novo Testamento a igreja já tinha também estradas, o Império Romano tinha construído. Mas os principais caminhos eram para animais e pessoas. O caminho é algo tão interessante que o profeta Isaías diz que Deus abriu um caminho no mar e um caminho no deserto, como nós terminamos de adorar aqui a pouco. Um caminho no meio da escuridão. Um caminho no deserto não tem caminho, irmãos, porque o vento acaba o caminho. Mas Jesus é esse que abre caminhos, que cria um caminho para que eu possa caminhar. Por isso, algumas concepções para lhe relembrar. O primeiro entendimento nosso de Jesus é que Jesus não é um caminho, Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Atos 4,12 que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importamos que sejamos salvos. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Na língua latim, de onde vem o português, a palavra religião, religare, que é religar, um engano. A religião não religa, o caráter não religa. Uma pessoa pode ter bom caráter, mas não é suficiente para a salvação. Uma pessoa pode ser justa o suficiente, mas se ela não estiver no único caminho, que perdoa pecados, que leva à eternidade, ela não irá para perto de Deus. O único caminho é Jesus. Alguém vai dizer que todos os caminhos levam a Roma, era um ditado antigo, que atravessou os séculos, porque Roma era a capital do império. Não, irmãos. Todos os caminhos não levam a Deus. Só um caminho leva a gente a Deus. Não é todo grupo religioso que está levando Jesus. Aliás, é bom dizer isso, irmãos. Todo grupo religioso, toda denominação, que achar que a verdade está neles, que eles são os únicos perfeitos, pode cair fora desse lugar, que é engano. Todo lugar onde Jesus não for a coluna vertebral, Ele não for o centro da vida, pode sair desse lugar. Porque um grupo sério é onde eles creem que Jesus é o centro de todas as coisas. Aleluia! Então Jesus, irmãos, é o único que nos leva para a santidade, mas Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Aleluia! É o único caminho que nos leva a Deus. Irmãos, em segundo lugar, Jesus é caminho porque Ele nos traz seus valores com seus princípios. Os princípios não salvam, mas eles vão determinar. Uma vida separada. Nós não temos ideia disso, porque nascemos em um país com a cultura cristã. Mas vá para a China, vá para a Índia, vá
para vários países do mundo, da África, onde não tem noção nenhuma de valores, onde o certo e o errado não é claro, o verdadeiro e o falso muito menos, onde o honesto e o desonesto. Foi Jesus que colocou esses princípios no mundo, princípios tão importantes, que mesmo aqueles que não são cristãos, vivem dentro desses princípios que a gente chama de princípios morais. Jesus é o caminho que vai trazer valores e princípios para nós. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus é esse localizador perfeito para o meu destino seguro. Quando os aplicativos chegaram de localizador, a gente imagina como é que uma pessoa andava sem um condutor. Irmão, as pessoas andavam com mapas, pedindo informações, era uma luta. E aí alguém criou esses aplicativos, e hoje é simples. Manda o teu localizador aí para mim. Quantos aqui já se enrolaram? Quanto localizador foi errado para você? Levante a mão. Não esqueça disso. Os localizadores nossos também botaram muita gente enrascada e não conseguiram os levar. Mas como eles são bênção na vida da gente. Muito bem. Diga Jesus, diga comigo, Jesus é o meu localizador perfeito. Amém? Irmãos, ele é seguro. Em Mateus 7, do 13 ao 14, veja o que diz a palavra de Deus. Entre pela porta estreita. Mateus 7, 13. Vamos lá, homens, leiam comigo. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por elas. Segura aí, meu filho. Irmãos, se você sabe que Jesus é o caminho para a santidade, e eu, na medida que eu preparava essa palavra ontem, hoje, eu dizia, Senhor, traz uma revelação a cada pessoa. Eu não vim aqui para dizer para você o que é ou não é santidade, mas eu creio que o Espírito Santo que está em você vai lhe ajudar. Irmãos, o que é de Jesus sempre tem uma porta estreita. O que é do mal, o que é do mundo sem Deus, sempre é uma porta larga e um caminho, e são muitos que entram por ele. Tem uma coisa que todo mundo está fazendo. Vigie, abra o olho, que é possível que Jesus não esteja ali. O caminho é ele. Olha o versículo 14. Vamos lá, mulheres, comigo. Como é estreito. Segura aí, meu filho, o versículo. Irmãos, é estreita a porta e apertado o caminho. Isso não quer dizer que as coisas de Deus são medíocres. Mas, irmãos, santidade tem a ver com essa porta estreita, com esse caminho apertado. Onde tem facilidade demais, e não tem a ver com falta de santidade. Diga, Senhor, me ajuda. Meus irmãos, em nome de Jesus, vá pedindo a Ele que lhe ajude a revelar isso, a ter uma mentalidade nele. Senhor, o Senhor foi o meu caminho para a salvação, é o que me conduz, e se eu vencer, aquele que me dirige, não deixa eu entrar por uma porta que não é a tua porta, não deixa eu entrar em caminhos que são caminhos de morte e não de vida. E em quarto lugar, irmãos,
Ele é o caminho, porque Ele nos traz para o caminho de volta através da santidade. E esse é meu alvo principal nessa noite. Eu sei que a maioria de vocês que estão hoje aqui, até porque estão numa igreja, até porque está nos assistindo aí via internet, você não estaria nos assistindo se você não tivesse uma ligação com esse caminho. Cristo é o caminho para a santidade, irmãos, porque Ele vai nos conduzir a voltar para Ele, e graças a Deus por isso. Uma das maiores informações da Bíblia, e repetidas, é que quando eu procurar, Ele estará lá para me receber. A Bíblia vai repetir muitas vezes: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Muitas vezes, na clareza de que o caminho é um caminho reto, que eu não vou aceitar as propostas nem de um lado nem do outro. Se você ainda não assistiu um filme chamado Peregrino, nem leu o livro, ele foi durante muitos séculos o livro mais lido depois da Bíblia. E ele mostra todos os desafios nessa caminhada. Diga comigo: nem para a direita, nem para a esquerda. E ontem à noite, eu fui muito emocionado e relevante. Lá no encerramento da conferência, tinha uma criança adorando. Ele é muito intenso em Deus. E no final do culto, ele veio a mim, ele tem 8 anos. Ele me abraçou e disse: o senhor pode orar por mim, pastor? Eu posso. O senhor podia, por favor, pastor, pedir a Deus? Irmãos, que pedido inteligente. Pastor, o senhor pode, por favor, orar por mim, para que eu nunca me afaste de Deus, para que eu nunca saia nem para a direita nem para a esquerda? Irmão, se uma criança de 8 anos, eu liguei hoje para o pai, Asaf tem quantos anos? 8 anos. Se uma criança sabe como orar, criatura, e tu que está aqui? Irmão, vai pedindo a Deus: Senhor, eu estou no caminho, e o Senhor é o caminho para a salvação, e o Senhor é o caminho para a libertação, o Senhor é o caminho para a santidade. Aliás, ele me pediu uma coisa antes desse pedido: pastor, pede a Jesus que eu possa queimar na presença dele todo dia da minha vida. E aí? Guarda aquela criança, já tinha orado por ele antes. Irmãos, diga comigo: Senhor, me ajuda a estar no caminho, nem para a esquerda nem para a direita. Irmãos, em nome de Jesus, santidade é estar no caminho. Irmãos, e santidade não é alguém que não peca, mas é alguém que está no caminho, e que nesse caminho você vai pedir a Jesus para que Ele possa lhe santificar. O primeiro livro que eu li na minha vida de cristão foi um livro, foi reeditado agora, você acha na internet, acha nas livrarias. O livro é Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Quem já leu? Ele é uma ficção em uma cidade que o autor imagina como seria uma cidade se todas as pessoas que estão no caminho com Jesus pensassem: o que Jesus faria no meu lugar? Em seus passos, na sua caminhada, o que faria Jesus? Irmãos, quem está ali pregando aqui, olha aqui para mim. Quem está pregando para você aqui não é anjo, viu, irmãos? Se em algum momento na sua mente você achar que eu estou colocando algo que parece leve demais, retire isso aí. Se eu em algum momento estiver falando algo que você achar que é pesado demais, retire isso. Aqui está pregando um homem de carne e osso, com tentações, tendências, lutas e inclinações. Mas olha aqui para mim. É possível ser santo se você estiver no caminho. Aleluia. O caminho é Ele. O caminho é Ele. Ele lhe trouxe para o caminho, porque é Ele, e Ele nos faz manter nesse caminho. Irmãos, como é que a gente se perde?
Como é que a gente se perde? Os mais velhos aqui que já andaram em mato, em rua, quem já se perdeu algum dia? Levante a mão aí. Nós éramos todos perdidos, mas é perdido de não saber onde está. Eu tenho uma pastora aqui, Imperatriz, eu não sei como é que ela está agora, mas de vez em quando ela se pede, Pedro, vem me buscar, eu estou onde? Não sei. Eu tenho um pastor, discípulo, o Rubens, ele só não se perde porque a pastora Jaciara está com ele ali. Se ele andar sem ela, a gente tem que dizer para ele, agora é para a direita, mas não, moço. Perde facinho, que é uma beleza. Irmãos, mas um dia eu me perdi, tinha 22 anos, visitando minha avó, meus tios no Piauí. E eu visitei a casa do tio, e tinha o caminho, não tinha como errar, é um caminho só. Mas só que eu cheguei no lugar e eu vi um caminho largo. Eu digo, acho que eu posso atalhar. Diga comigo, atalho. E aí lá na frente eu pego o caminho. Irmãos, aquele era um engano. Era um caminho de gado. E no começo, muito gado, abre o caminho, mas daqui a pouco, moço, terminou, o caminho acabou. Eu digo, me ferrei. Eu tinha outros entendimentos. Meus tios sabem que as pessoas se perdiam caminhando do cavalo. E dizem, meu filho, nessa região toda, muitos quilômetros, léguas, se uma pessoa se perde, ele sobe alguma árvore e olha lá para o pico, um morro que tem onde morava meu avô, e ele se localiza. Eu lembrei daquilo, subi na árvore e cheguei na casa. Mas olha aqui, muita gente tem pego atalho. Atalho que talvez você ache que vai lhe ajudar. Esse atalho pode levar você para longe do caminho. Só se perde quem sai do caminho. A santidade é mantida, é realizada, é feita quando está no caminho. E o versículo 13 de Hebreus, ele diz assim, façam caminhos retos para os seus pés, para que o que é manco não se desvie, mas antes seja curado. Quem é crente aqui há mais de 20 anos? Os tiranossauros de Jesus aqui, nós. A Zoraima deve lembrar, na casa de cada cristão, antigamente tinha 2 quadros, um do Mar Vermelho e outro do Caminho da Perdição, mas tinha um quadro comum que era um pastor pegando uma ovelha, caindo no penhasco, muito comum. Quem lembra desse quadro? Muito bem. Olha aqui, irmãos, a ovelha que sai do caminho vai quebrar perna, vai se acidentar. Muitos pegaram atalho e se acidentaram. O texto diz assim, façam caminho retos para os seus pés, para que o que é manco não se desvie, mas seja curado. Hoje eu lembrei de quantas pessoas que eu orei, que Jesus disse assim, retira os pés dela de lugares que ela foi, que nunca devia ir. De alguém que foi no terreiro de macumba, de alguém que foi num lugar de morte, de alguém que caminhou seus pés para derramar sangue, para praticar imoralidade, desonestidade. Quantas vezes eu não sabia o que era, mas Jesus disse, retira os pés dele ou dela de lugares de morte. Quantas vezes Deus mandou eu retirar espinhos na caminhada dolorida de algumas pessoas, porque quiseram atalhar e se tornaram mancos. Mas Jesus está dizendo, irmãos, que nós vamos vir para esse caminho, e o que é manco vai ser consertado, o que é aleijado, Jesus vai engessar sua, e você vai ser curado nessa caminhada. Jesus é esse caminho, irmãos. Para cada veículo, bicicleta, moto, carro pequeno, caminhão, navio, os trem. Os portugueses chamavam caminho de ferro, para a estrada de ferro. Tem um caminho. E o único caminho para a salvação e libertação e santidade é Ele. Aleluia. Eu sei, irmãos, que
não é simples. A cada dia que passa, o relativismo, a frouxidão moral, as ideias contrárias ao cristianismo, elas vão acabando com tudo, parece. Mas eu quero dizer que no meio da escuridão de filosofias, de falsa moralidade, de conceitos adulterados, de valores errados, no meio dessa escuridão tem uma cruz, tem Jesus, e Ele é o caminho para chegar lá. Ele é essa luz. Aleluia. Eu conheci um pastor chamado Bruce Oliver, um americano missionário no sertão do Piauí, numa cidade chamada Corrente. Eu não sei se é final da década de 60, começo de 70. Eles tinham um aviãozinho e Brasília era o grande centro, Teresina, mas Brasília era muito forte. E uma criança passou mal em Corrente, e o recurso mais próximo era Brasília, mas já era noite, ele não tinha carta, ele não tinha autorização como piloto para pilotar de noite. O avião era pequeno, ele podia ser multado, era uma pista simples, mas tinha uma criança que podia ser salva se um recurso médico chegasse. Mas ele também não tinha uma carca, ele não tinha um mapa, um caminho. Como eu vou saber onde é Brasília? Se o avião era pequeno para viajar à noite. E alguém orientou ele e disse: não tem dúvida, entre na escuridão e você vai olhar para o Cruzeiro do Sul. Piauí chove pouco. Você vai olhar para o Cruzeiro do Sul. Abaixo do Cruzeiro do Sul fica Brasília. Você vai chegar lá. E ele disse que trouxeram os carros para a beira da pista para iluminar. E ele decolou no meio daquela escuridão, com muito receio de ser pego, mas tinha uma vida para salvar. E se lançou naquela escuridão sem nenhuma visibilidade. Mas ele tinha uma segurança. Abaixo do Cruzeiro do Sul, você chega em Brasília. E chegou. Deu tempo de atender aquela criança, não foi multado, não perdeu a carteira. Pouco de tempo a criança faleceu. Mas ele dizia, nesse mundo tão escuro, de tanta dúvida, se você está no caminho que é Jesus, você vai chegar lá. Aleluia. Jesus é o meu caminho seguro para andar em santidade, irmãos. Não se afaste dele. Com Jesus é possível viver uma vida de santidade no mundo tão sujo, tão impuro, tão pervertido, tão imoral. É possível ser santo porque Jesus é o caminho. Os mais velhos cantavam uma canção que dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Você tem Jesus? Pois tem tudo. Tem um caminho para chegar lá. Em nome de Jesus, igreja do Senhor. Eu não estou aqui para lhe falar de regras, mas eu estou aqui para lhe falar de um relacionamento. Jesus é o relacionamento que nos mantém em santidade. O Espírito Santo nos diz o que agrada a Jesus. O Espírito Santo que está dentro de mim e você, ele diz o que é certo e errado. Teve dúvida de algo, não ultrapasse. Porque isso é o Espírito Santo que é a sua consciência. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos, você em casa também.